dia a todos. Hoje teremos continuidade com disciplinas da Rede ATEC Brasil, do curso Pró-Funcional. A disciplina apresentada hoje chama-se Laboratórios e ela tem um caráter diferenciado das outras disciplinas já trabalhadas por vocês, porque essa disciplina, como ela é composta por conteúdos diversos, ela acaba sendo trabalhada por 2 professores. Eu trabalharei a unidade 1, sendo assim a unidade que fala de laboratórios de ciência. Eu sou a professora Fabrícia de Lima Brito, e tenho como formação básica o curso de Ciências Biológicas, a licenciatura e o bacharelado. Mas além desse curso, fiz uma especialização em Educação de Jovens e Adultos, também pela instituição do IFMA, na qual eu trabalho como professora da área de Biologia e Meio Ambiente, com uma experiência de 7 anos já de casa. Tenho um mestrado intitulado Sustentabilidade de Ecossistemas, feito pela Universidade Federal do Maranhão, no qual se trabalhou essas questões de sustentabilidade e manutenção dos ecossistemas a partir de um uso pensado. O plano geral da disciplina Laboratórios é intitulado como a experimentação, como prática científica, as grandes descobertas, os laboratórios, o desenvolvimento dos laboratórios escolares, concepções, uso e rotina, os laboratórios de ciências, de biologia, química e física, os laboratórios de ensino de línguas, os laboratórios de informática e o perfil do técnico em laboratórios. Nessa primeira unidade, vamos trabalhar os laboratórios de ciências. O objetivo geral é conhecer e se apropriar das práticas laboratoriais, motivados a exercitar as rotinas dos laboratórios como meios de ensino e de aprendizagem na escola. A unidade 1 tem como tema os laboratórios de ciências, a unidade 2 tem como tema os laboratórios de línguas, a unidade 3, os laboratórios de informática. Bom, eu como professora da área de Biologia e Meio Ambiente, vou trabalhar com vocês os laboratórios de ciências. Os objetivos da unidade 1 estão: entender como a experimentação pode ser usada para o desenvolvimento de práticas científicas na escola, compreender como as atividades em laboratórios auxiliam no aprendizado e entendimento das práticas científicas, perceber as diferenças entre os diferentes laboratórios e a importância da organização e da rotina para o bom desenvolvimento das atividades práticas. Bom, os conteúdos trabalhados serão a experimentação como prática científica, as práticas científicas versus laboratórios, os laboratórios escolares e os laboratórios de Biologia, Química e Física. Bom, começa a nossa disciplina, experimentação como prática científica. Experimentar é colocar em prática os conceitos teóricos e entender como esse conhecimento pode ser aplicado no cotidiano. Então, para isso, você conhecer e entender todo o processo de experimentação é importante para a sua formação, porque esse entendimento permitirá que você faça uma mediação desses processos de experimentação desenvolvidos nos laboratórios de ciência da sua instituição, entre professor e aluno e professor e instituição. Sendo assim, essa disciplina ela tentará ajudar a compreender o seu papel e os conhecimentos necessários para a sua participação efetiva e competente nesse processo que é tão importante para o aprendizado do aluno. Bom, a experimentação como prática científica ela é observada em todos os momentos. Como que essa experimentação está na sua vida? Vamos pensar um pouquinho. Nós podemos dizer que essa experimentação ela está em todos os momentos e em todas as atividades do cotidiano do ser humano. Isso porque a todo momento nós testamos, nós experimentamos e nós decidimos qual é o melhor resultado a ser aplicado na tecnologia, na saúde, na convivência em geral entre as pessoas. E toda essa experimentação ela está baseada na curiosidade. Sem a curiosidade não é possível tentar novos experimentos e chegar a novos resultados. No caso do aluno, essa experimentação ela comprova conhecimentos que ele adquire dentro da sala de aula e isso facilita o seu aprendizado. Isso faz com que ele dê valor e entenda como certos conceitos teóricos são importantes para que a prática possa ser desenvolvida. Bom, entendendo então que a experimentação na escola ela é feita basicamente nos laboratórios. Esses laboratórios eles dão uma oportunidade do professor e aluno desenvolverem experimentações. Esse é o ponto mais importante da questão da experimentação na escola, é fazer com que o aluno aprenda de forma diferenciada e que isso possa ser aplicado ao dia a dia dele.
Hoje a forma mais tradicional de aprendizado é aquela pautada na difusão dos conhecimentos teóricos em sala de aula, onde o professor ele transmite esse conhecimento e os alunos o absorvem. O que se forma na sala de aula geralmente são aqueles indivíduos que adquirem o conhecimento de teorias. Então esse professor ele acaba sendo apenas um transmissor de conhecimentos novos, né? Então a teoria e a prática elas podem ser confrontadas dentro do laboratório. Deve ser nesse laboratório que esse aprendizado ele ocorre. A participação do aluno no experimento ele é muito importante para que esse experimento no laboratório ele não venha a ser apenas uma demonstração que é a mesma coisa que acontece nas aulas teóricas. Então, nesse ponto, existe um papel fundamental que é o papel do técnico. Nesse caso, o técnico de multimeios. Ele será um dos participantes da equipe que vai desenvolver a prática. Então, quem faz parte dessa equipe além do técnico de multimeios? O coordenador pedagógico e o professor. Então, essa equipe ela vai tentar construir todo o roteiro dessa aula prática, quais são os objetivos dessa aula prática e desenvolver a aula prática em laboratório. Nesse caso, do desenvolvimento estarão presentes o professor e o técnico, que vai auxiliar esse professor na atividade. Já esse laboratório, não necessariamente ele precisa ser uma sala fechada dentro da escola, formada por bancadas. Ele pode ser as bancadas, ele pode ser fazendas, ele pode ser hortas. Você pode ter um laboratório como um zoológico, um jardim botânico, bibliotecas podem funcionar como laboratórios, filmes, estudos de caso. Tradicionalmente, a gente vê o laboratório como sendo aquela sala onde o aluno vai para utilizar um microscópio ou então utilizar algum tipo de vidraria. No entanto, essas formas, elas compreendem apenas uma das vertentes do estudo da experimentação. Além deles, nós temos diversas outras formas de se trabalhar experiências ou experimentos com os nossos alunos. Então vamos pensar de que forma isso poderia ser trabalhado nesses diversos pontos que eu acabei de falar. Podemos ter aí demonstração de fenômenos, nós podemos ter coletas de dados, nós podemos propiciar experiências reais ou então desenvolver habilidades desses alunos dentro de cada um desses pontos, nas bibliotecas, assistindo filmes, nos jardins zoológicos, nas hortas, nas fazendas. Então, a nossa proposta de atividade, inclusive, ela está baseada em um laboratório que não está fechado dentro da sala escolar. Nós vamos propor e vamos falar um pouco mais sobre isso, do trabalho feito com hortas. A ideia inicial é que esse laboratório ele possa promover ao aluno diversas experiências e diversas habilidades no trabalho com a horta, que isso vai ser discutido nas atividades mais à frente. Já para o laboratório físico, aquele formado por bancadas e por equipamentos, nós precisamos ter diversos cuidados, principalmente em relação aos materiais e aos reagentes que esse laboratório possui. Então, nos laboratórios existe uma infinidade de substâncias químicas e de utensílios que podem ser utilizados, tendo variações que vão de acordo com o laboratório, né? Então, os constituintes ou os equipamentos existentes no laboratório de química ou de física podem ser totalmente diferentes daqueles que existem no laboratório de geografia, de matemática e mais diferente ainda daqueles do de biologia, informática ou línguas. Então esses equipamentos eles vão variar muito. No entanto, todos devem ser cuidados e mantidos pelo técnico, sendo um trabalho de suma importância e de muita responsabilidade, principalmente se formos pensar no quesito segurança, pois nossos alunos eles não têm a mesma formação que o técnico, então ele não tem a mesma noção de periculosidade que um laboratório pode ter, assim como ele não tem noção da maioria das formas de utilização desse laboratório. E aí vem o papel do técnico, que é muito importante, em direcionar esse aluno para o uso correto e manter esse laboratório em segurança nos momentos em que esse aluno estiver utilizando o laboratório. Os produtos mais comuns dentro dos laboratórios são as vidrarias, que são utilizadas nos diversos experimentos ou mesmo para guardar substâncias químicas ou guardar indivíduos em um laboratório de biologia, por exemplo. Temos os equipamentos elétricos, como balanças, banho-maria, centrífuga, que vão ser utilizados nos experimentos ou para preparar esse experimento para a aula com os alunos. Temos outros tipos de materiais, como, por exemplo, aqueles que contêm seres vivos, como aquários, terrários, ou placas de Petri que vão conter colônias em crescimento. Além disso, existem também os reagentes,
entre todas as estruturas de um laboratório pode ser as mais perigosas. Nós temos os reagentes como acetato, éter, formol, que podem intoxicar e que devem ser guardados em vidrarias específicas e manuseados pelo técnico na grande maioria dos experimentos e pelo professor. Entre os laboratórios de ciências mais comuns, nós temos os laboratórios de biologia, física e química. Bom, no laboratório de biologia, você vai ter experimentações de conhecimentos voltados ao entendimento da vida ou os processos que mantêm essa vida. Então, você vai ter diversas atividades voltadas para o entendimento dos seres vivos e o comportamento deles no ambiente. Aí a gente está falando de uma gama de conhecimentos muito grande. E isso vai fazer com que você tenha protocolos ou experimentações das mais diversas possíveis, que vão funcionar tanto em laboratórios fechados dentro da sala de aula, como o laboratório de biologia físico, como laboratórios externos, que podem ser utilizados das mais diversas formas. Bom, exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas dentro do laboratório fechado: maquetes, formação de maquetes com animais, ou então formação de maquetes de ambientes naturais, órgãos de animais que podem ser guardados e fixados em coleções, terrários para o entendimento da vida em comunidade de alguns organismos, coleções entomológicas, como é representada aí na foto, assim como animais em vidraria, que também pode ser observada aqui nas fotos. Alguns equipamentos que são úteis em laboratórios de biologia: estufa, geladeira, microscópios, televisões acopladas aos próprios microscópios, facilitando a observação quando esse laboratório ele tem equipamentos que não é possível ser utilizado por todos os alunos. Temos os laboratórios de química. Nesse caso, os laboratórios de química eles vão aliar o conhecimento prático ao teórico da sala de aula, propiciando um aprendizado útil do dia a dia desse aluno. Normalmente esses laboratórios eles falam das propriedades da matéria, as transformações e a geração de materiais utilizados pelo homem no cotidiano. Alguns mostram fenômenos naturais e possibilitam a criação de fenômenos em laboratório, trazendo a curiosidade e a observação do dia a dia desse aluno para o laboratório. O último laboratório é o laboratório de física. Normalmente ele tem atividades relacionadas às leis e propriedades da matéria e da energia, que controlam os fenômenos da natureza. E a física ela tem como englobar desde teorias antigas até as mais modernas, contextualizando conhecimentos à situação do cotidiano. Então, nesse laboratório, o aluno vai repetir certos fenômenos que ocorrem na natureza e fenômenos que controlam o clima, que controlam a mudança geográfica do ambiente a partir de conhecimentos da física em sala de aula. Então, em relação aos laboratórios, eles são ponto-chave no ensino. Muitos professores não se utilizam desse recurso por falta do mesmo recurso na escola. No entanto, eles podem ser desenvolvidos de outras formas, buscando outras alternativas, outros materiais, para que o aluno ele consiga adquirir esse conhecimento de forma mais efetiva. Vocês, como técnicos em multimeios didáticos, podem também facilitar a vida do professor, pesquisando novas formas e até conversando com esse professor de que formas você poderia auxiliar esse professor no desenvolvimento de uma prática. Isso poderia, inclusive, suscitar nesse professor essa necessidade de trazer um conhecimento mais prático para o aluno. Ou seja, o seu papel ele é fundamental no processo de aprendizagem do aluno na escola na qual você trabalha. E você pode dar o pontapé inicial para uma prática nova dentro da própria escola. Sendo assim, gente, vou falar um pouco sobre as nossas referências e um pouco sobre o texto que vocês vão utilizar nas atividades. Usaremos como base o próprio livro de vocês, né, de laboratórios, e nós vamos utilizar também um manual para escolas, que é a Escola Promovendo Hábitos Alimentares Saudáveis. Então, esse material vai ser disponibilizado para vocês e eu vou solicitar algumas atividades baseadas nesse material. Sendo assim, eu agradeço a oportunidade de ter vocês como meus alunos e disponibilizo o meu e-mail para retirada de qualquer dúvidas, inclusive nas atividades em relação a hortas. Como eu tenho muita experiência pessoal em relação a isso, eu vou fazer um videozinho falando um pouco sobre o estabelecimento de hortas para que vocês possam dar um passo inicial para uma horta escolar.